Agora, pessoal, voltando aqui à minha área de trabalho, dois objetos foram acrescentados. Aula.001 é o arquivo anterior que acabou de ser gerado. E esse aqui está sob edição agora. Eu ajustei um atributo aqui, uma propriedade da barra de tarefas. Eu quis ocultar a barra de tarefas enquanto eu estou com a janela ativa ou dentro da área de trabalho, porque assim fica mais fácil para trabalhar em alguns casos no visual. Eu já tinha percebido isso antes, mas isso aí tem a ver especificamente com a minha configuração de vídeo, tá? E para o tipo de monitor que eu uso aqui. Eu ajusto assim porque fica mais fácil para mim enxergar, para trabalhar, enfim. Mas no caso de vocês, caso vocês tenham um desktop em casa, um computador direitinho com monitor grande ou maior, a configuração certamente poderá ser outra, ok? Mas enfim, no meu caso, basta arrastar o ponteiro para a parte inferior e a barra de tarefas já é exibida automaticamente. Esse íconezinho aqui, inclusive, é do aplicativo que eu uso, a ferramenta que é integrada. Olha, agora eu vou ativar isso aqui para ele não ficar apurrendo a gente com a mensagem de advertência. Eu acho que não vai aparecer mais. Esse íconezinho aqui é usado para capturar o vídeo com a gravação de áudio, ok? Então, olha só, eu segui aqueles procedimentos para copiar, fazer o download a partir do website oficial. E eu tenho aqui o Visualg 3.0.7, que é a versão mais recente, ok? Na verdade, eu descompactei aquele conteúdo, volume compactado, o .RAW foi convertido num formato .zip, que eu consigo abrir dentro do Windows, e aí eu fiz a descompactação aqui, olha. Esse é o executável, Visualg 3.0.exe. Eu já fiz aquela modificação, olha, eu alterei a configuração do Explorer, do Windows Explorer, olha. Ativei aqui a tecla Alt, lembram? Dentro da janela de uma pasta qualquer, ok? Quando eu pressiono a tecla Alt, ele ativa lá em cima a barra de menus. Aí eu posso ativar aqui, olha, ferramentas, opções de pasta. Eu mostrei isso em sala de aula. Eu não sei se todos estavam presentes nessa aula, mas eu já mostrei isso para várias pessoas. Opções de pasta, ele ativa a caixa de diálogo, opções de pasta. Agora eu vou ativar a guia modo de exibição para visualizar essa ficha aqui, ok? Agora na caixa configurações avançadas, eu vou rolar para baixo até chegar no finalzinho aqui, olha. E eu tenho essas três opções, olha. Ocultar arquivos protegidos do SO, Sistema Operacional, eu desmarquei. Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos, desmarquei também. E a terceira opção, ocultar unidades vazias na pasta computador. Eu costumo desativar essas opções e eu faço isso aqui também, olha. Eu troquei não mostrar para mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. A Microsoft apresenta para o usuário comum aquela configuração anterior porque eles acham que eles conseguem proteger vocês do que vocês fazem. Para se evitar, por exemplo, de alguém acidentalmente apagar um arquivo do sistema, a pasta arquivos de programas, ou a pasta Windows, enfim, System32, vocês são técnicos, vocês são futuros programadores. Então já está na hora de vocês terem essa consciência de que tudo que vocês fazem dentro do Windows, ou do Linux, ou até mesmo no caso do Android, pode afetar o comportamento de aplicativos e do próprio sistema operacional, ok? Então é para ter essa consciência que a gente tem que ter certeza do que está fazendo antes de fazer algo. Não agir de forma intempestiva ou precipitada. Então eu desliguei isso aqui, por exemplo, já tinha feito antes, eu posso cancelar agora, eu não quero fazer de novo, simplesmente por quê? Porque eu quero visualizar a extensão deste arquivo, ok? Que é .exe. É um programa, é um arquivo executável. E para eu poder instalar isso aqui, para poder executar, eu tenho que saber o que eu faço. Poderia ser, por exemplo, um spyware, um worm, um vírus de computador. Por isso que eu baixei esse conteúdo do site oficial que eu tinha encaminhado por e-mail nas aulas anteriores. Vamos executar aqui agora, olha, é o arquivo executável padrão que dá o start, é o original. E como eu não estou usando a barra
de tarefas lá embaixo, eu consigo visualizar melhor a subdivisão dentro do Visual, inclusive com a barra de status lá em cima, olha, com as dicas, mensagens, etc. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, olha, nós temos a seção var, com 2 linhas em branco, inicialmente, e temos aqui na seção início, que é o bloco principal deste algoritmo, mais 2 linhas em branco, certo? Isso é o padrão aí sempre que a gente cria um projeto, um arquivozinho novo. Lá em var, eu preciso declarar as variáveis. Inicialmente eu quero trabalhar com valores, com tipos numéricos e alfanuméricos, como eu fiz agora há pouco no Excel, para ilustrar aquela situação, ok? Então a nossa primeira variável vai ser a variável, eu vou chamar essa variável de, por exemplo, nome, o que é muito comum em vários programas diferentes. Eu tenho que separar com 2 pontos. Eu gosto de inserir espaço para organizar melhor a distribuição das palavras, para facilitar a minha visualização e de vocês. E esta variável nome, ela será do tipo caractere. Percebam que essa palavra caractere, ela é reservada de uso próprio do Visualg. Ele já destaca com uma cor diferente e a palavra foi sublinhada, porque é um tipo de variável. A palavra nome foi escolhida agora. Eu quis usar nome, ok? Para identificar essa variável. Nome é o identificador da variável, que contém um valor do tipo alfanumérico. No Visualg, caractere e alfanumérico ou literal são a mesma coisa. Tecla Enter. Agora eu quero, vamos por exemplo, inserir a variável nota 1. Ok? Espaço, 2 pontos, espaço, eu vou colocar aqui o valor real. Real é um tipo de dado primitivo numérico. Quando eu especifico que a variável nota 1 é capaz de receber valores do tipo real, eu posso usar esse valor posteriormente num cálculo aritmético simples. E é o que eu vou fazer aqui agora. Ok? Eu quero calcular a média aritmética de 2 notas, as notas 1 e 2. Então, já que são 2 notas, eu posso chegar aqui, olha, e fazer uma pequena edição. Vamos inserir uma vírgula, espaço, nota 2. E se eu quero calcular a média, mais uma vez vírgula e uma terceira variável, que é a variável média. Ok? Percebam que o Visualg é uma combinação estranha de português com inglês. No outro dia, por exemplo, em sala de aula, quando vocês começaram a sair da sala, eu ainda fiquei com um colega de vocês para testar um algoritmozinho que nós tínhamos feito durante o último exercício. Foi na última aula aí de sexta-feira, presencial, né? Aí eu não estava conseguindo calcular os valores, por quê? Porque em vez de colocar ponto para separar as casas decimais num tipo real, que foi usado lá na hora, eu tinha colocado vírgula, porque eu estou acostumado a usar vírgula em português. Tipo, é R$50,25, entenderam? É um tipo real, um tipo numérico com casas fracionárias. Só que o Visualg, embora ele tenha sido todo ele preparado para o Portugal, que é em português, esse início, por exemplo, que aparece essa palavra reservada início, ela não está com acento na letra I de início, certo? Essa palavra, eu nem lembro da regra atual ortográfica, mas essa palavra até pouco tempo atrás era acentuada. Mas o Visualg nunca acentuou essa palavra, entenderam? Eu estou colocando esse média aqui acentuado porque eu criei esse nome da variável. Mas palavras reservadas não podem ser acentuadas. Em alguns casos, nesse caso, por exemplo, do que aconteceu em sala de aula, eu não podia usar a vírgula, eu tinha que usar o ponto, que o americano chama de ponto decimal, entenderam? Aqui agora, olha, eu vou deixar aqui a minha variável média, e para separar melhor as linhas, eu vou colocar um comentáriozinho aqui, ok? Ó, agora eu vou começar aqui o nosso algoritmo. A primeira coisa que ele vai fazer é ler o conteúdo a partir da digitação por parte do usuário, vocês, certo?
que será armazenado na variável nome. É um conteúdo, é um valor alfanumérico. Então, eu não preciso digitar ponto e vírgula, abrir e fechar chaves. O Visualg funciona assim mesmo. Ele é bem simples. Na verdade, se eu fosse classificar essa ferramentazinha aqui com vocês, eu posso explicar isso mais para frente. O Visualg, como ele foi concebido para ajudar você no entendimento do que é um algoritmo passo a passo, ele se parece muito mais com um interpretador, como o Base, que eu usei há muitos anos atrás, do que com um compilador como o Pascal. O Visualg ele funciona meio como se fosse uma tradução do Pascal. O Pascal é um compilador, mas essa é a característica de funcionamento do Visualg. Ele funciona, ele permite que vocês acompanhem o processo passo a passo. Isso é uma característica própria de interpretadores, ok? Depois eu explico a diferença para vocês entre interpretador, compilador, linguagem assembly e essas linguagens de alto nível que são usadas hoje com orientação a objetos. Isso aí vem para depois. Mas agora, olha, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: depois de ler o nome, eu não vou colocar nem ponto e vírgula e eu nem tenho que usar abrir, fechar chaves, etc. Eu passo logo para a próxima linha e vou colocar agora leia nota 1, ok? Ó, e aqui, leia, eu copiei e colei, ok, pessoal? Ctrl C, Ctrl V, estou editando. Leia nota 2. Lá na apostila conceitual de Portugal, de algoritmo, eles falam, a apostila classifica os dados de entrada, certo? Dados de entrada e dados de saída. E fala também de comunicação de usuário com programa, processo, e entre processos de um programa, ou, enfim, pode ser homem com máquina, máquina com máquina. Às vezes a máquina atua como interface entre dois seres humanos. Eu falei disso com vocês também em sala de aula. Aqui agora, por exemplo, 3 valores foram fornecidos pelo usuário, por vocês. Nome, nota 1 e nota 2. São dados de entrada. Mas nesse terceiro valor aqui agora, olha, a média, a atribuição será direta. O cálculo será executado dentro do programa e o valor será inserido na variável média em tempo de execução. Quando o algoritmo chegar nessa linha, ele vai calcular a média e o resultado será inserido automaticamente na variável média. O usuário não vai digitar nada, ele só vai ler a resposta depois na saída. Então, olha só, média, operador de atribuição, ok? Aliás, não é nem operador, a palavra mais correta é que seria símbolo de atribuição, ok? Então, eu posso fazer um cálculo simples. Eu pego o valor de nota 1, somo a nota 2. Isso aqui tem que ser colocado dentro de parênteses por causa do escopo, ok? É a soma dividida por 2. Um espaçozinho para melhorar a visualização de vocês. E agora sim, eu posso demonstrar de uma maneira bem direta e simples, através dessas 4 linhas, que os dados de entrada, que eles podem ser fornecidos pelo usuário numa interação homem-máquina, ou que eles podem ser calculados diretamente dentro do programa, o que é muito comum hoje em dia, inclusive nesses aplicativos de smartphone. Isso acontece o tempo todo. Vocês fornecem 2 ou 3 valores digitando manualmente e o resto ele calcula tudo sozinho. Ok, pessoal? Agora, o que ele vai fazer é isso aqui, olha. Escreva a linha, escreva L. Esse Lzinho é para dar aquela quebra de linha que vocês já viram em sala de aula. Abrir parênteses. Ó, a média do aluno, certo? Espaço. Ok, pessoal? Nome. Espaço. É. 2 pontos. Aliás, melhor ainda, vou fazer na linha de baixo. Fechei. Escreva média. Pronto. Encerrei. Agora, olha, lá no menu executar, é o run em inglês,
a tecla de atalho é a tecla F9. Eu vou usar essa tecla, ok, pessoal? Tecla de atalho. Ele executou e já encontrou um probleminha, que eu já sei o que é. Foi o que eu falei para vocês. Lembram do caso do ponto, decimal e da vírgula? Para o VisualG, eu não posso colocar acentuação gráfica, nem nome de variável, ele não aceita. Muito provavelmente, olha só, nome inválido para a variável campo de registro média. Então, o que eu tenho que fazer aqui é trocar. Senão eu não consigo prosseguir, ok? Eu tenho que trocar esse E acentuado, o acento agudo, eu coloco um E peladinho. E aqui embaixo, no texto não é necessário, ok, pessoal? Isso aqui é só para informar mesmo. Aqui eu coloco sem acentuação gráfica. Característica do VisualG, ok, pessoal? Na verdade, isso acontece com a grande maioria, com todas as linguagens de programação praticamente, porque o idioma de referência quase sempre é o inglês, certo? Mais uma vez, F9. E se ele mostrou o prompt aqui, ó, o simulado, né, do console, significa que está funcionando. E ele já resetou minhas variáveis aqui, olha, no quadro área das variáveis de memória. Escopo, o nome, o tipo, olha, caractere e 3 do tipo real e o valor armazenado inicialmente. A primeira coisa que eu tenho que colocar é o nome do aluno, Bruno. Digitei e apertei a tecla Enter. Ele já preencheu aqui, olha. Aparece o valor Bruno, ok? Na primeira variável, que é do tipo caractere. Caractere em português. Agora a primeira nota do Bruno, 8 ponto, não pode ser vírgula. Foi isso que a gente esqueceu de fazer. 8.8, Enter. Armazenou o valor, aparece aqui. Olha só por que eu fiz confusão naquele dia. Aqui dentro ele usa vírgula. Vocês tinham saído da sala, eu não pude mostrar isso para vocês. E eu estava sem conseguir mostrar isso para vocês até agora. Ok? Agora eu vou colocar tipo 6.7. E pronto. Aí agora houve um probleminha por esquecimento de minha parte. Eu não troquei esse média com acentuação gráfica, trocando E. Então vamos voltar lá. Vou fechar aqui, vou terminar. Eu tenho que corrigir isso aqui, porque essa variável não pode existir. Não desse jeito. Tem que ser sem o acento agudo. Vamos de novo, F9. Bruno. 8.8. 6.4. O que eu esqueci aqui, pessoal? Eu gosto de mostrar os erros para não ficar uma coisa muito artificial, para não parecer que é mentira, que é tudo feito em estúdio. Foi um esquecimento mesmo de minha parte. Quando eu trabalho com os comandos, com as instruções leia e escreva, as variáveis devem ser sempre apresentadas dentro de parênteses. Faltou abrir e fechar parênteses. Por isso que foi esse último erro aqui no final. Eu estou corrigindo e mostrando para vocês. Foi por distração mesmo. Isso acontece, é comum. São os tais erros de sintaxe, que inclusive são mencionados aí na apostila de vocês, teórica e conceitual de Portugal. Ok? Abrir e fechar parênteses faz parte da sintaxe do VisualG. Para os comandos escreva, escreva L e leia. F9 de novo. 8.8, aliás, perdão, primeiro é o nome. Bruno. Olha, eu vou mostrar ali do lado direito, ó, aqui de novo. 8.8, 6.4 e agora sim funcionou. A média do aluno Bruno é 7.6. Percebam que dentro do console eu tive que trabalhar com ponto decimal. Mas lá naquele quadro área das variáveis de memória, em valor, ele mostra com vírgula. E ele foi calculando aqui do lado direito também na área de visualização dos resultados, usando ponto. É essa confusão alfabética, né, de idiomas que o VisualG faz às vezes, que gera um pouco de... atrapalha a gente um pouquinho, mas isso aí faz parte, a gente aprende fazendo, é uma questão de adaptação. Então, vocês terão essa dificuldade inúmeras vezes na hora de trocar um Python por um
Java, um JavaScript, tem coisa que é parecida, tem coisa que não é. A gente vai aprendendo fazendo. Esse exemplo aí do ponto da vírgula é perfeito porque ele acontece em outras situações também, tá? Em outros casos assim, e é muito comum inclusive de acontecer. Bom, pessoal, eu não vou salvar esse algoritmo, eu só quis mostrar para vocês. Ele fez o cálculo da média aritmética e colocou meu nome aqui dentro, olha. Essa variávelzinha aqui eu fiz certinho, não teve erro de sintaxe. Então eu vou encerrar aqui o programa, ok? Eu vou fechar o Visualg e na próxima aula eu vou começar a mostrar os dados lógicos. Aqui nós trabalhamos com um valor, uma variável do tipo caractere, que é alfanumérico, e 3 variáveis do tipo real, que é classificado genericamente como tipo numérico, são números fracionários, ok? Vou fechar aqui e por enquanto é isso aí, pessoal. Não quero salvar.